E a gente começa justamente com a análise da derrota do Ceará. Tá? Uma derrota que, mesmo sendo segunda rodada, tudo muito no comecinho, ela já é uma derrota chata, já é uma derrota um pouquinho difícil de digerir e que vem de uma forma em que o Ceará mostra várias faces dentro do mesmo jogo. E a própria temporada do Ceará, eu diria que é uma temporada em que o time mostra algumas faces e tem uma dificuldade muito grande de estabilizar, de ter regularidade jogo a jogo. Tinha dado uma encaixada, tinha tido essa evolução. Não sei o quanto um desfalque pesadíssimo como o de Eric Puga influencia no rendimento abaixo, mas Léo está aqui justamente para explicar tudo isso, para repercutir o que aconteceu dentro de campo e também fora de campo. Né? Tem uma entrevista que Léo considerou bem importante, a gente estava conversando aqui nos bastidores e ele vai trazer aqui também na análise dele. Então, Léo, você traz agora a visão, tá? Essa sua análise da derrota do Ceará 3-2 para o Mirassol fora de casa. Boa noite, Fred, Maestro, Cauê, todo mundo aí ligado no 45. Você destacou muito bem, Fred, assim, aquela vitória, aquela derrota que acontece em toda a Série B. A maioria dos times, eles sofrem algum tipo de derrota emblemática como essa. Que elas precisam incomodar, tanto internamente, porque externamente elas incomodam demais a torcida em especial, porque são derrotas que... E não só quando acontece a derrota, mas quando atuações desse tipo que são inaceitáveis quando a gente está praticamente caminhando para o quinto mês do ano, né? O quinto mês de treino, de temporada. E depois, como você bem destacou, assim, o Ceará ter adquirido uma certa estabilidade. E o Ceará é um time, assim, eu sempre destaco nas análises que a gente fez ao longo do ano, quem acompanha regularmente aqui os pós-jogo que a gente faz aqui, o Ceará é um time regular. Ele não é brilhante e ele não é catastrófico. Ele é um time competitivo e regular. E vem sendo assim. Foi assim que competiu nos clássicos contra um time com maior qualidade, que é o Fortaleza. Foi assim que competiu contra o Sport, vindo desgastado de uma final de campeonato mais desgastante. Foi assim que conseguiu se recuperar do início ruim de Copa do Nordeste, onde priorizou claramente o estadual. E é um time regular. Assim, eu consigo, no pré-jogo, a gente fazia alguns recortes assim, de partidas que você consegue trazer um paralelo com uma atuação tão assustadora como a que o Ceará teve hoje. E o primeiro paralelo que veio na minha cabeça foi o jogo contra o Altos. Assim, um 2-2 é uma atuação realmente catastrófica, onde você viu o time sem conseguir dialogar entre si. E é claro que na análise, você trazer os desfalques que o Ceará teve hoje, acho que eles precisam fazer parte do todo da análise, mas é injustificável que eles ocupem algum protagonismo para justificar a forma como o Ceará se apresentou hoje contra o Mirassol. Acho que até porque se você trouxer muito holofote para esses desfalques, você acaba tirando realmente o peso que precisa ter uma derrota dessa. Matheus Bahia, nem começando pelo Eric Puga, mas Matheus Bahia ele tem uma importância muito grande para o jogo do Ceará, pela forma equilibrada como que ele costuma atuar, e ofensivamente vem cada vez crescendo e sendo mais importante. O Saulo foi um desfalque, mas não vem sendo um jogador que vem sendo protagonista, vendo assumindo a responsabilidade, mas de certa forma é um jogador para um time que carece de um centroavante com mais força física, que incomoda mais os zagueiros do que propriamente o Recalde, né? E mesmo assim o Mancini vinha dando sinais que o Recalde era o preferido dele, mas principalmente a ausência do Eric Puga, né? O Ceará sem o Eric Puga, ele é um time que se mostrou muito previsível hoje, e o Eric Puga vem atuando à exaustão, e uma hora isso ia acontecer. E eu acho que existe uma falha do Ceará em buscar essas alternativas desde o começo da temporada. E o problema administrativo forçou isso, né? A questão financeira, o transfer ban, a demora para se reforçar.
cada vez mais o Mancini veio recuando na utilização da base, né? O Ceará tem valores ali na base que já precisariam ter sido aproveitados, como o Pablo, Caio Rafael, e ele não vem utilizando. Mas, independente de todas essas situações, eu acho que não vai ser o foco da minha análise trazer o Eric Puga, a ausência do Eric Puga para isso. Mas é inaceitável a forma como o Ceará se comportou hoje. E no momento do 2-2, quando o Ceará empatou, eu só conseguia descrever o jogo como um 0-0 com 4 gols. Era um 0-0 com 4 gols. Assim, era um 0-0 aquele jogo que incomodou. Aquele jogo onde você não viu produção de futebol redundando em gol. Eram gols de falha, era um gol de acaso, era um gol de... Era uma coisa feia. Feia, inclusive, para um contexto de Série B. Foi um jogo feio. Um jogo feio. E ele precisa incomodar. Ele precisa incomodar. Principalmente pela fragilidade do Mirassol. Assim. Era um Ceará que, mesmo desorganizado, mesmo sem conseguir se comunicar, ele não tinha capacidade. Ele tinha mais posse de bola contra um time que você via que não se entendia também. Era um time muito frágil, era um time que muito vai me espantar se não ficar ali o campeonato todo brigando pelo rebaixamento ali, porque é um time de uma fragilidade absurda, assim. E esse time conseguiu, desde o começo do jogo, o Ceará mesmo com mais posse de bola, mas uma posse de bola muito inerte. E a gente já via que o Ceará cedia oportunidades para esse time do Mirassol por falhas, por desatenção, por ceder espaços. E esse Mirassol, mesmo sendo frágil, os jogadores, com o simples ato de conduzir a bola, eles não precisavam trabalhar jogadas, eles não precisavam ser criativos, eles não precisavam fazer o improvável para conseguir chegar perto do gol do Richard, mesmo com menos posse de bola. E as informações que se tinha durante a semana toda é que o Mancini treinou a semana inteira com 3 zagueiros, justamente pela ausência do Eric Puga, né? Tentando ali uma alternativa de liberar mais os pontas, né? E acredito que para isso ele contava também com o Matheus Felipe, com o Matheus Bahia, perdão, que foi uma ausência de última hora. Então, o Ceará era um time sem criatividade, era um time inerte, e para isso, uma arma que deveria ser secundária, e era algo que foi tratado como uma valência, como esses nomes foram trazidos, né? O Ramon, o Matheus Felipe e o próprio David Ricardo, que já estava no elenco, mas tem essa qualidade de tentar construir o jogo com a bola no pé. O problema é que isso, diante da falta de alternativa do Ceará em alguns jogos, da falta de criatividade, está sendo transformado em uma ação primordial dos zagueiros. Então, os zagueiros, ao invés de proteger a meta, eles se colocam como protagonistas, tanto na cabeça dele, e para mim é uma falha muito grande do técnico. A gente falava isso em off, eu falava com o Cauê. O Matheus Felipe, ele pode se achar o Beckenbauer, ele pode se achar o cara incrível que bota a bola no pé e vai lá na frente e arma o jogo. E ele tem essa qualidade, mas ela precisa ser explorada de forma secundária. Ele tem um bom passe, ele já gerou diversas situações de gol ou lance de perigo esse ano. Mas ele tem que entender que ele é um zagueiro lento. E ou o treinador arma o time para preparar uma proteção e um volante que consiga intercalar a cobertura para ele fazer isso, ou ele não pode fazer isso. Ô, Léo, eu costumo dizer que todo time em que o zagueiro passa a ser a peça principal na armação ou começa a aparecer demais na armação, é como se fosse um sintoma de uma doença. As doenças não têm um sintoma. Eu acho que quando o zagueiro tem demais a bola e assume esse protagonismo, seja por uma questão tática, seja por uma postura dele, é um sintoma de problema. Eu sempre vejo dessa forma, porque não é para funcionar assim, né? Não é para funcionar assim. Eu acho que isso pode ser uma arma secundária. Eu só acho que isso precisa ser trabalhado e corrigido. Mais um elemento, né, Léo? Mais um elemento. E eu falava isso, se você pegar as primeiras análises que a gente fez do ano no Campeonato Cearense, o Matheus Felipe tinha essa mesma falha contra os Caucaias, os Pacajus. Ele cedeu bolas contra isso, porque ele não consegue se recuperar. E, eventualmente, muitas vezes, nas tentativas, ele vai perder essa bola. Ele vai dar um passo, vai rebater, vai sobrar, e ele não vai fazer a cobertura. Como hoje não fez em várias situações. E, para mim, isso não é um problema do jogador. Para mim, ele ser lento é um problema dele, mas é um problema do técnico não corrigir isso.
E eu acho que o Ceará, diante dessa falta de criatividade, permitiu que o Matheus Felipe fosse esse cara e o treinador não corrigiu. Então o Ceará tentava, insistia muito com o David Ricardo, com o Matheus Felipe, e cedia lances de perigo para o Mirassol de forma culposa. O Mirassol atacava de forma culposa. E o Ceará tem um seríssimo problema. Até, Léo, no segundo gol, né, que a gente estava conversando antes, Fred, aqui, se você vê o posicionamento no erro de Paulo Vitor, praticamente os últimos 2 homens do Ceará, quando você visualiza a tela, são os 2 laterais. Raí Ramos e Paulo Vitor, que dá aquela cabeçada para o meio, e os zagueiros não estavam lá, os zagueiros estavam avançados, não estavam na última linha, estavam mais à frente que os 2 laterais. E um outro lance que para mim foi muito emblemático desse contexto que Léo colocou aí, foi mais ou menos aos 10 do segundo tempo, tem um momento que David Ricardo vai fazer a armação pelo lado esquerdo, ele vai levando a bola, o Mirassol espera, dá todo o campo, e chega uma hora já na intermediária de ataque do Ceará e não tem mais o que fazer, ele pega, tenta levantar ao Léo a bola na área, levanta a bola baixa, a zaga do Mirassol tira, só que a bola, em vez de voltar para ele, volta para o meio, para o centro esquerdo do Mirassol, ou seja, do lado inverso de David Ricardo. E o que é que David Ricardo faz? Em vez de David Ricardo recuar para recompor, já que a jogada não seguiu no seu lance, ele não conseguiu avançar por ali, ele vai ou encontra a bola do outro lado, como se fosse um meio-campista, como se fosse um atacante perdido no lance. E na hora, a câmera estava muito focada na bola, não dava para ver o entorno de como o Ceará estava posicionado ali. Aí quando eu vejo aparecer na tela Richardson, eu comecei a achar estranho. Pô, se Richardson tá lá, se David Ricardo foi atrás da bola, parecia pelada, e só tem Matheus Felipe, eu disse, não, eu acredito que Paulo Vitor deve ter voltado para fazer a recomposição, fazer como se fosse o zagueiro, o quarto zagueiro ali. E nisso, quando a câmera abre de novo, tá lá o buraco, o rombo na defesa só com o Matheus Felipe, porque Paulo Vitor ficou lá na frente, David Ricardo ficou lá na frente. Richardson saiu para atacar na marcação, para tentar roubar aquela bola. E não deu azar, porque o Mirassol não conseguiu seguir no lance para fazer um lançamento e colocar De La Torre à frente. Mas me assustou muito essa desorganização do Ceará. E coube muito dentro dessa conversa que a gente estava tendo antes, que Léo explicou, que já é um defeito que o Ceará tem por dar protagonismo na saída de bola, na armação, não é só na saída de bola, mas protagonismo na armação das jogadas aos 2 zagueiros. Exatamente, assim, quando o Ceará não consegue criar alternativas ofensivas, em jogos, inclusive, onde o Puga está mal. Só que quando o Puga, pelo menos, está em campo, acho que o time busca mais jogadas em linha de fundo. E, assim, é um time que não tem um centroavante de referência de força física. E insiste a alçar a bola na área, jogar a bola na área. O Ceará não ganha. Se você me perguntar assim, lá qual foi o último jogo que tu viu o Ceará ganhar uma disputa de bola aérea ofensiva, eu não lembro. Dentro de jogo, eu não falo a bola parada de escanteio, eu não lembro. Porque já virou uma piada. Você fica o jogo todo, os caras alçando bola na área e zaga rebatendo, porque o Ceará não tem um cara de força. Hoje o centroavante de referência do Ceará é um Recalde, que é um cara muito pequeno, que nem tem força física, nem tem intensidade, nem tem altura. Assim, e é uma insistência em um sistema, e o Raí Ramos, né, que a gente destacava que ele teve esse crescimento e insistindo em alçar bolas ali da intermediária, e mesmo alçando bolas da intermediária, sem pisar na linha de fundo, sem buscar a linha de fundo, ele conseguiu ainda ser, no começo do jogo, o principal corredor de ataque do Mirassol, que, repito, era um time com pouca posse de bola, com pouquíssima qualidade e que atacava de forma culposa. Ele pegava a bola, ele não sabia o que fazer e o Ceará dá um espaço aqui, eu vou andando. E era isso, e foi assim que saiu o primeiro gol do Mirassol, né? Uma jogada do Fernandinho, passou pelo Raí Ramos, assim, muito facilmente e bateu ali antes do Matheus Felipe chegar, muito forte ali no canto do Richard, e abriu o placar, e o Ceará se imaginava que fosse acordar de alguma forma, realmente que aquele gol despertasse ali, fosse de alguma forma um alerta para o Ceará voltar para o jogo. E parece que o Ceará se via preso mesmo nessa falta de organização, nessa falta de criatividade. Era como se o Ceará soubesse que precisava reagir, precisava do resultado e não conseguia fazer nada. Então, o Ceará não modificou o jogo dele após 1-0. E o Mirassol continuou atacando da mesma forma. Então, assim,
repito, assim, continuou sendo um 0-0 com gols. Não tem futebol, assim. Faltou futebol até para um jogo de Série B. Eu repito, faltou futebol até para o contexto de um jogo de Série B. Então, da mesma forma que o Ceará não conseguia atacar, que o Ceará usava as pontas, Paulo Vitor tentando por um lado, já ele buscando um pouco mais a linha de fundo, quem ainda tentava achar um espaço de forma diferente, achar um espaço, era o Recalde. Quem tentou praticar alguma forma de futebol foi o Recalde, mas muito encaixotado, sem ter muito diálogo com o Ailon, que é um cara que ficou muito preso na marcação. O Rai Ramos insistindo em ficar aqueles cruzamentos na intermediária. O Richardson, um pouco mais à frente dos zagueiros, também tentando resolver com passes, e ele, aquele passe lateral que ele gosta muito, improdutivo, ditava muito o ritmo do Ceará, né? Era uma posse de bola, girando bola para o lado, girando bola para o lado até alçar a bola para uma área onde um centroavante com mais força física não existia ali para tentar arrematar aquela bola para o gol. E mesmo com um goleiro muito frágil do outro lado, que era o Muralha, né? E o Lourenço, na oportunidade que teve ali de abrir, chutou, o Muralha ali rebateu a bola, quicou ali, quase aceita. O Ceará sequer, diante da falta de alternativas, arriscou um chute de média distância, que tem o Ailon que faz isso bem, tem o Lourenço que faz isso bem, tem o Richardson que faz isso bem, tem o Rai Ramos que faz isso bem. E mesmo assim o Ceará não testou alternativas. E ali, aos 41 minutos do primeiro tempo, numa falha do Paulo Vitor, o Gabriel faz o segundo gol ali, 2-0, que praticamente, para mim, liquidou a partida, né? E se não liquidou matematicamente, né, pelo que a gente viu no segundo tempo, que o Ceará ainda conseguiu buscar o empate, para mim, moralmente, liquidou. Assim, era uma partida que realmente foi inaceitável para o Ceará. O Ceará volta para o segundo tempo com algumas mudanças, né? Ele volta com o Janderson, o criticadíssimo Janderson, e volta com o Bruninho, tira o Mugni, e assim, é até desnecessário você falar do nome do Mugni na análise do primeiro tempo, porque o nome do Mugni não existiu. E se o Mancini tivesse tirado o Mugni com 40 minutos do primeiro tempo, não teria sido chocante para ninguém. E a insistência do Mancini com o Mugni no primeiro tempo, sendo que todas as atuações que o Mugni fez de qualidade no ano foi entrando no segundo tempo, foi pegando o adversário cansado, foi pegando mais espaço para tocar, foi pegando mais espaço para conduzir a bola, enquanto o Castilho, nas melhores oportunidades que teve, foi entrando no primeiro tempo, marcando a pressão alta na saída de bola do adversário, arrematando de média distância, aparecendo na área, compondo a marcação. Então, são situações de posicionamento de peças que eles estão na cara do Mancini, e ele insiste com o Mugni mais uma vez, e mais uma vez um personagem sumido. O Ceará melhora com essas entradas, não pela qualidade de quem entrou, assim, pela forma como eles mudaram o jogo. Acho que o Bruninho até entrou muito mal, mas ali entrou fazendo algumas tentativas de infiltração, de passe mais diferente, que não deram resultado, e o Janderson daquela forma, explorando mais o lado direito ali, onde o Rai Ramos não conseguiu subir, né? E insistia novamente, mais uma vez, naqueles cruzamentos da intermediária. E ali o Ceará consegue o primeiro gol, um gol ali de forma culposa também, um cruzamento do Paulo Vitor, que ali o Janderson escora, e o Janderson, até brinquei lá quando eu estava assistindo aqui, estava assistindo com alguns amigos, eu falei assim, o Janderson, você viu claramente que ele tentou perder, ele fez tudo para perder, mas do outro lado estava o Muralha, que fez tudo para deixar passar, e por isso que o Ceará conseguiu fazer o seu primeiro gol. E foi um gol, repito, assim, com pouquíssimo contexto de uma produção de futebol. Assim como o segundo gol. Aquela bola rebatida, o Lourenço ali chuta e a bola vai, entra, bate no travessão. Então, um 2-2, como eu já tinha dito, assim, com cara de 0-0, com ausência de futebol. E naquele momento você imaginava, o Ceará tem pelo menos 20 minutos aí. Então, a lógica é que o Ceará, moralmente mais forte, por ter buscado um empate tão rápido, ia para cima do Mirassol e daria um sufoco. Você imagina, nesse contexto, a virada é possível. Mas o Ceará simplesmente desistiu de jogar futebol. Assim, ele ficou mais desorganizado do que ele estava no começo do jogo. Assim, ele esqueceu o pouco futebol que ele apresentou no jogo. E numa falha, assim... onde você avalia, Léo, que a saída de Lourenço pesou nisso? Não. Eu acho que o Ceará voltou
a postura de acomodação que ele teve desde o minuto 1 do jogo. Assim, eu acho que... Até porque eu acho que o Lourenço não fez uma das melhores partidas dele. Eu acho que essa partida do Lourenço... A gente vai lembrar do Lourenço em termos de atuação, porque ele é um jogador muito mais regular que os outros. Mas até ele foi mal hoje. Até ele foi engolido por essa inércia do time inteiro hoje. Talvez, Fred, num jogo de tamanhos erros, como o Léo bem colocou aí, quem impor um pouco mais vai fazer com que o outro cometa erros. E ali, quando o Ceará empata, parece que o Ceará se recolhe um pouco, deixa o Mirassol tentar impor o Ceará a cometer seus próprios erros. Porque quando o Ceará, obrigatoriamente, pelo placar diverso de 2-0, está atrás e é obrigado a tentar ir para frente, terminou que ele provocou esses erros de alguma forma no time do Mirassol, que tem suas dificuldades. Então, talvez a falta de uma reação maior do Ceará tenha sido nisso. O 2-2 acomodou e estou satisfeito aqui e vou tentar no contra-ataque matar esse jogo, virar esse jogo. Quando, na verdade, era para o Ceará tentar continuar se impondo, porque o momento psicológico era do Ceará. Exatamente, perfeito. Isso que a própria torcida do Mirassol já criava um clima mais adverso para o time, né? A pouca torcida que estava presente lá criava já um clima mais adverso. Mas o Ceará desligou do jogo, assim. Os jogadores do Mirassol avançavam do meio campo com a bola, conduzindo, e iam passando por jogadores do Ceará, assim, que observavam de uma forma muito passiva. Eu acho que isso você consegue tirar um retrato de todo esse momento do empate do Ceará ao final do jogo com o lance que gerou a falta do terceiro gol do Mirassol. Esse jogador foi conduzindo, e todo mundo andando para trás e abrindo, até que o Recalde segurou ele ali. Uma falta que o Gabriel bateu com extrema qualidade ali. Danielzinho. Danielzinho, perdão. O Danielzinho bateu ali com extrema categoria ali, e um lance muito indefensável para o Richard. E a sensação, assim, é de um jogo que precisa ser pensado, ele precisa gerar reflexão, ele precisa gerar cobrança. E eu não sou muito dessa corrente de que já a torcida do Ceará criou um coro essa semana, esses últimos dias, pelo menos. O G4 já largou com 6 pontos. Se não ganhar, vai ficar difícil já. São 2 rodadas de 38, sabe? Eu não sou tão alarmista assim. Mas eu acho que a forma como o Ceará atuou hoje, ela precisa gerar muita reflexão, ela precisa gerar cobrança, ela precisa ter um impacto no planejamento e dentro do departamento de futebol. Principalmente porque ela não pode se repetir. Ela não pode se repetir. Porque o Ceará, ele não vem tendo atuações exuberantes durante o ano. Mas ele não tem costume de ter atuações catastróficas. Ele é um time competitivo. Ele é um time que ele não é absoluto em nenhuma das suas vitórias, mas dificilmente ele é esmagado nas suas derrotas. Isso não existe. E o que aconteceu hoje do time abdicar de jogar, de fazer futebol, é que ao meu ver, inaceitável. E eu acho que, para concluir, eu acho que foi muito emblemática a fala da entrevista do Ramon Menezes depois do jogo, dizendo que o Ceará não pode entrar no jogo como entrou e que realmente no segundo tempo foi o Ceará. Eu não sei se ele acha que aquilo foi o Ceará. É muito assustador. É muito assustador. E uma palavra que ele trouxe para a entrevista, que a torcida do Ceará está pegando uma verdadeira repulsa, é que desde que o Ceará caiu para a Série B, existe uma palavra que eu não sei quem inventou dentro do Ceará, que todo mundo se repete, que existir protagonismo. O Ceará precisa ser protagonista. O Ceará precisa montar um time para ser protagonista, jogar em campo, entrar para ser protagonista. Eu quero saber em que momento o Ceará foi protagonista. Eu acho que o Ceará precisa, primeiro, ser um competidor na Série B. Porque o Ceará completou hoje 40 rodadas desde o seu descenso e o Ceará não entrou no G4 nenhuma vez. Então, eu não sei em que contexto que a palavra que vem do vestiário, da diretoria, do departamento de futebol, em algum momento passa a ser protagonismo.
Eu acho que para ser protagonismo, ele precisa ser pelo menos um postulante, um candidato, um time que se impõe na maioria dos jogos. O Ceará não se impõe em nenhum jogo. O Ceará tem 40 partidas jogadas na Série B desde o seu descenso. E o Ceará não tem qualquer recorte de campeonato onde ele se impôs. Não existe. O Ceará sequer entrou no G4 em nenhuma rodada, em 40 rodadas. Como é que o jogador pode sair de campo falando em protagonismo? Ele tem que falar que precisa competir. A gente precisa competir, a gente precisa participar do campeonato. A gente precisa entrar, a gente precisa enxergar o G4. A gente precisa ter solidez para ter atuações que a gente pode dizer, olha, pô, a gente ganhou aqui, hoje, pô, a gente empatou, como foi contra o Goiás. A leitura do empate contra o Goiás, por mais que fosse em casa, foi, pô, o Ceará empatou com o Goiás em casa, deveria ter ganhado, foi melhor, teve muito mais chance, chutou muito mais a gol. Foi um empate? Foi um resultado numericamente satisfatório? Não. Mas foi de um time que pode postular um G4. É isso que o Ceará precisa ter. Ele precisa ter atuações de forma repetida nesse sentido, nesse nível. Isso ser costumeiro. O que não pode é você querer falar que sua meta é ser protagonista se você está sequer conseguindo competir em 40 rodadas. É isso que o Ceará precisa entender. Porque o Ceará, mesmo sem ser um time dos gigantes do Brasil que caem para a Série B, o Ceará está vivendo esse tipo de lama que esses times, às vezes, quando caem, Vasco, o Cruzeiro, vivem, porque não se imaginam na realidade da Série B. Ô, Léo, Ceará... deixa eu fazer uma pergunta. Você deu exemplos aí de partidas em que o Ceará extraiu mais do seu potencial esse ano, né? Jogos contra o Fortaleza, mesmo com um desgaste físico acentuado, segundo tempo bom contra o Sport, né, no Recife. E alguns outros exemplos, a própria reação final ali, né, para conseguir a vaga. O jogo contra o Bahia, que o Ceará perdeu, mas se comportou bem. Pode estar havendo nesse começo de Série B, fundamentalmente nesse jogo, aquela questão de, 38 rodadas, queira ou não, diminui um pouco aquele vamos, aquele é hoje, é o dia, vamos dar tudo, e na normalidade. Porque, queira ou não, a gente vai agora para uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona, isso vai se arrastar aí até novembro, até o final de novembro. Pode ter tido uma espécie de equalização para baixo no Ceará. Isso se refletiu nesse jogo, porque, de fato, foi um time pouco ativo no jogo, né? Um time muito passivo, muito deixando o jogo em banho-maria o tempo inteiro. Aí, como você falou, faz o 2-2 sem ter saído muito desse banho-maria, né? O 2-2 ele vem com uma estranhíssima naturalidade, assim, as coisas acontecem de forma, não houve a pressão, não houve o sufoco, não foram gols perdidos e de repente o Ceará fez os gols. Fez um, fez dois e o jogo já voltou para um cenário muito bom para o Ceará. Só que, como você falou, desliga de novo, vai para o banho-maria, né? Eu não sei, sabe, Fred? Eu não sei, não consigo fazer essa leitura com precisão, assim. Mas o Ceará hoje, diferente desses outros momentos de decisão, de jogos muito pontuais, o Ceará realmente, como você destacou, não parecia ter um senso de urgência, assim, de achar que aquele jogo ia ser determinante, ia resolver a vida dele. E se realmente esse fator pesou, eu acho que é primordial que esse trabalho seja feito dentro do elenco imediatamente. Eu acho que precisa ser feito, por mais que esse viés não seja identificado. Por mais que não seja esse o viés, essa falta desse senso de urgência, esse senso de todo jogo ser decisivo, mas pela fala do Ramon Menezes, é esquecer essa palavra protagonismo. A gente precisa disputar, a gente precisa ser um postulante, a gente precisa ser um candidato primeiro. O Ceará primeiro precisa conseguir ter um recorte competitivo. Acho que o Ceará precisa ser sólido. Acho que o Ceará precisa parar de ser esse time que a torcida já conhece. E não estou falando desse recorte último, desde a última queda. Historicamente, o Ceará vai para o interior paulista passear.
É um jogo que a gente assiste, bicho, leva um gol, aí fica naquela pasmaceira, aí toca a bola de lado. O Ceará nunca foi protagonista na Série B. Tem que acabar com esse discurso, que agora tem que ser. E assim, complementando a questão da comparação, para não ficar o recorte mal feito, esses times, quando caem, os times da primeira prateleira, Vasco, Cruzeiro, quando eles caem, o Botafogo, eles caem e achando que, porque não é meu lugar, eu vou subir. E ficam patinando. Eu acho que dentro do contexto de Ceará, pensar que é para ser o protagonista, para ser um dos protagonistas, sem sequer produzir para isso, sem sequer ter um recorte positivo para isso, eu acho que é um absurdo. Assim, eu acho que isso faz a lama ficar mais funda. É botar o pezinho no chão, cara. Eu tô na Série B, não sou protagonista em nada. Aqui é todo mundo igual. É todo muito, muito nivelado e muito por baixo. Entendeu? Assim, não adianta você jogar muito e competir e ganhar do Santos, ou competir e conseguir um empate contra o Sport, e você pegar um Mirassol desse, cara, um time extremamente frágil, você perder da forma como perdeu, sendo inerte. E eu acho que isso é muito preocupante, isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser mudado já. Já. O Ceará já tem Copa do Brasil, eu acho que o Ceará não pode perder, nesse momento, essa conexão que existiu com a torcida. Eu acho que se o time continuar tendo mais algumas atuações em sequência dessa forma, e a gente está falando de uma, mas ela precisa ser detalhada e trabalhada hoje. Porque a torcida do Ceará, no recorte curto, de curto prazo, não aceita outra dessas. Porque é uma ligação, é um elo que fez o Ceará conseguir um campeonato cearense, fez o Ceará conseguir chegar na quarta de final da Copa do Nordeste, competindo ali, com chance de avançar, buscar uma classificação improvável, que eu mesmo já tinha dado como Ceará eliminado, fez esse time avançando e conseguindo os objetivos. Sem esse liame com a torcida, o time vai ser engolido pelos problemas administrativos, pela limitação, pelas dificuldades financeiras. Então, assim, tá na mão do time conseguir recuperar isso, tá na mão da diretoria e ter um trabalho, pelo menos a semana que vem, essa semana vai ser curta, já tem jogo quinta-feira, porque a torcida do Ceará sabe. Quanto mais tempo o Ceará tem para treinar e descansar, pior fica no próximo jogo. Então, assim, ainda bem que tem jogo quinta, porque se fosse só na outra semana, eu não sei nem se os caras iam conseguir dar 3 toques na bola. Cauê? Fred, em cima da tua pergunta, uma percepção que eu tenho do Ceará 2024, e aí Léo pode, que logicamente acompanha o Ceará todos os jogos, eu não vejo todos, é que o Ceará é aquele time que, tecnicamente, e se falando, sobretudo individualmente nas peças, é um time inferior ao de 2023. Em 2023 era um time que tinha individualmente as peças, tinha mais recursos até. Só que implodiu diante de várias questões que a gente já se cansou de falar aqui. No papel é abaixo, sem dúvida. E aí, talvez diante desse cenário, o Mancini tentou construir um time no qual ele precisa andar dentro de uma estrutura, dentro de uma organização, para que ele funcione. É aquele time que se doa, que precisa ser muito correto. E tanto que ela disse, é um time que não é brilhante. O Ceará não é um time brilhante, mas é um time que consegue ter uma regularidade. E aí cai muito dentro dessa minha percepção que o Ceará é aquele time que às vezes precisa ser o operário. E o operário, fazendo analogia até com uma sala de aula com um aluno, não é um CDF, é aquele aluno esforçado. E o aluno esforçado tem que estudar. O aluno esforçado tem que prestar atenção. O aluno esforçado não pode errar. O aluno esforçado tem que estar comprometido. E parece que o Ceará, diante de jogos contra times que ele sabe, que ele enxerga como times de um patamar do dele para frente, o Ceará parece que os jogadores se dedicam, minimizam, não é nem se dedicar a fazer corpo mole, mas de tentar fazer aquele jogo de não errar. Aquele jogo de. Não, a gente não pode se desatento, a gente tem que fazer aquele jogo mental perto da perfeição. E hoje o que a gente viu foi o contrário, um time errando coisas absurdas. Parece que totalmente desconectado com o jogo. E por isso que reforça muito essa minha percepção de que parece que
esse elenco esforçado, que precisa estar muito focado para poder valer os seus jogos, quando pega um time que, tecnicamente, o Mirassol é abaixo, talvez seja abaixo do Ceará, mas não tão discrepante, aí sofre. Porque o Goiás, que é um time superior, tecnicamente, ao Mirassol, por mais que tenha sido, lógico, o jogo mais Fortaleza, no Castelão, mas o Ceará fez um jogo muito mais correto, dentro de todas as suas dificuldades e limitações individuais, técnicas, mas fez um jogo muito correto e merecia até a vitória. Então, essa é a minha percepção. Não sei se foge muito aí, Léo, da realidade, mas dentro dos recortes de alguns jogos que eu já vi do Ceará, eu termino enxergando muito esse Ceará desse jeito. Um time que precisa ser muito aplicado para poder fazer com que o que Mancini quer fazer esse ano funcione. Não, mas é isso mesmo. Assim, o Ceará tem. O que eu estou falando, assim, o grande trunfo do Ceará é realmente o elenco fechado, o elenco que se doa, o elenco realmente com esse senso de ser um elenco operário. Junto com a torcida ter acreditado nisso, a torcida ter chegado junto. E é algo que se desfaz rapidamente a partir do momento que atuações como essa se repitam. Acho que a torcida rapidamente perde o liame com o time a partir do momento que ele vê um time. E eu não acho nem que faltou esse senso de ser operário. Acho que faltou organização, faltou atenção, faltou. Acho que a noção que eles são operários, eles têm. Eu acho que hoje foi um time com a cabeça muito. É a desatenção demais, foi a desatenção demais, né, hoje. Exatamente, é um time que perdeu a cabeça. Um time que um jogo contra o Mirassol, com, sei lá, tinha 1.500 pessoas no estádio, discutindo desde o primeiro minuto. O Matheus Felipe foi expulso, levou o primeiro cartão por reclamação de um cartão amarelo que o jogador já ia receber. O juiz estava correndo para dar o amarelo. Ele queria o quê? A expulsão? O jogador precisa ser menos burro. Menos burro. Eu acho que a maioria dos cartões amarelos que o Ceará recebeu foi por reclamação. Assim, um jogo sem pressão alguma, um adversário inferior, sem torcida no estádio, você entrar numa pilha dessa. Então, eu acho que precisa ser chamado de novo à realidade. Esse jogo servir como recorte, servir como exemplo do que não se deve fazer e realmente tentar voltar à normalidade o mais rápido possível, porque era o que o Ceará tinha. Diante de todos os problemas, um time regular, competitivo, que precisava achar soluções ofensivas, principalmente, mas que, de toda forma, competia. Agora, como hoje, é inaceitável. Vamos para o campinho para fazer a análise individual do Ceará, porque Léo já passou na análise dele um pouco pelas consequências, né, dessa largada, e concordo muito com o que o Léo falou. Veja só, a gente está falando de 2 rodadas. 2 rodadas é um recorte mínimo para qualquer análise. Porém, vou ser muito sincero, se fosse aqui, eu estaria fazendo um inferno, mesmo tendo consciência que eram apenas 2 rodadas, porque eu acho que cada um absorveu. Souza estava mais nem aprendendo português. Cada um absorveu. Fred, não, por mim não, por Fred. Os problemas de 2023. Fred teria demitido o professor do homem, né, Cássio? Já Top, precisa mais não, nem vai mais lá. Rogério, já tinha demitido. Cada clube, Sport Ceará, lambeu as feridas de 2023 de forma diferente. Porque foram problemas foram problemas diferentes. E no caso do Sport, um dos tons que se incorporou aqui é de jogar com urgência urgentíssima todo o jogo. Jogar com urgência urgentíssima. Aqui está se debatendo se deveria usar titular contra o Atlético na Copa do Brasil, para ver de que forma se adotou a urgência urgentíssima. E no Ceará são outras questões, como o próprio Léo falou, de mostrar competitividade, de disputar um campeonato que não disputou ano passado, né? Mas eu queria agora, para as avaliações individuais, porque depois a gente entra mais nesse sentido de matemática quando a gente mergulhar no raio-x. No raio-x da Série B, onde matemática ele é o tema principal ali, junto com a questão técnica. Então, Léo, eu queria primeiro saber o seguinte. Em atuações assim, a gente começa pelos piores, tá? E aí
Quem você destaca aí que teve um desempenho muito ruim, um desempenho realmente abaixo do aceitável em campo? Você já tinha citado o Mugni, né? Eu tive a mesma sensação, acho até que ele teve algum problema físico ali no primeiro tempo, porque foi muito abaixo. Eu acho que tem que criar um novo íconezinho aqui para esse campo, que é uma bomba. Uma bomba, e você bota. Tem jogos que te bota uma bomba no meio aí e sobra para todo mundo. Assim, é difícil uma partida como hoje escapar alguém, mas os piores, e não que outros não vão levar a cor vermelha também, mas os piores que vão ser os primeiros a receber, assim, como menção honrosa ou desonrosa, usando como diz o maestro, com todo respeito. Com todo respeito, é bomba depois, meu amigo. Com todo respeito, mas Facundo Castro abaixo da crítica, assim. Acho que o vermelho ainda fica muito para ele, assim. Não se explica. Aí no campo tá trocado, né, Léo? Vamos ajeitar aí no campo, né? Castro é mais para a direita, né? Castro à direita. Castro para a direita e Recalde centralizado. Isso. Recalde, Castro péssimo, abaixo da crítica. Matheus Felipe, partida extremamente infeliz, acho que como capitão do time, sem cabeça desde o primeiro minuto, excesso de reclamação, falhou em diversas jogadas, chegou atrasado na cobertura do primeiro gol, ainda conseguiu ser expulso. Então, outro destaque extremamente negativo também para o Matheus Felipe. Vai vermelho para ele também, vermelho para o Castro, vermelho para o Matheus Felipe. Vermelho Castro, vermelho Matheus Felipe. Vermelho para o Mugni também, acho que extremamente abaixo da crítica também. Péssimo, muito mal, muito mal. Rai Ramos, vermelho também, falhou no primeiro gol, ofensivamente nulo, insistindo naqueles cruzamentos na intermediária. Um goleiro fraco como Muralha, a pouca qualidade que ele tem ali naquele chute ali de média e longa distância. Não tentou nenhum jogo, foi insistindo naqueles cruzamentos inúteis ali, porque o Ceará não tem um centroavante para disputar, e ainda falhou no primeiro gol, né? Então vai vermelho também para ele. David Ricardo, vermelho também. Faltou do Matheus Felipe aí, o vermelho do Matheus Felipe. David Ricardo também vermelho, insistindo em avançar com a bola. Eu acho que nem o fato dele ter conseguido ser o pouco volume, o pouco construção ofensiva que o Ceará teve foi a partir do momento do pé dele, mas eu acho que isso não justifica, assim, foi muito mal, falhou, chegou atrasado, errou cobertura, se perdeu, reclamou, perdeu bola. Péssimo também, péssimo. O Richardson vai um laranja por ter tentado, pareceu mais foi um cara que foi engolido por toda a falta de qualidade, assim. Eu acho que vai ganhar um laranja pela ruindade dos outros. Acho que os outros se destacaram tanto pela ruindade que ele, como foi menos ruim, vai receber um laranja aí. Lourenço, um laranja também, mas diferente do Richardson, foi um laranja mais positivo, assim. Foi um cara que tentou, mas não ao ponto de receber um verde musgo, assim. Tentou, fez o gol, insistiu, mas... Tem o amarelo de razoável também, viu, Léo? Amarelo, perdão, tem razão. Bota o amarelo aí pro Lourenço. Acho que pelo gol. Acho que o Lourenço também é um vítima da própria regularidade dele, assim. Às vezes o cara, quando realmente tem atuações, na maioria das vezes, regular para positivo, ele acaba sendo vítima aí. Vermelho pro Paulo Vitor, eu esqueci, ó. Tinha pulado o vermelho do Paulo Vitor. O Paulo Vitor vai pro vermelho também. Pela falha no segundo gol. Pelo posicionamento em campo, eu acho que ele precisaria ter tido o mínimo de inteligência. Acho que ele insistiu demais tentava às vezes afunilar o jogo e ir pelo meio ali de forma errada, não conseguia fazer a cobertura dos zagueiros, ofensivamente errava demais, prendia demais a bola, gerava recuperação de bola demais para o Mirassol, que se tivesse mais velocidade nessa transição teria aproveitado. Então, Paulo Vitor vai para o vermelho também. Ailon também, vermelho. Não teve jogo, assim, ficou encaixotado ali. Eu acho que também muito mais como vítima, mas também não tem como... mas jogou mal mesmo. Jogou mal demais. E pro Recalde eu dava um amarelo. Eu acho que foi um cara que tentou, eu acho que foi quem tentou fazer o diferente.
Se o Ceará não passou o jogo todo cruzando bola da área, foi porque o Recalde tentava infiltrar um passe pela frente, ele tentava virar um jogo de forma diferente, ele tentava botar uma bola para o ponto, achar um espaço ali futuro. Realmente foi mais uma vítima também. Acho que o Recalde foi um dos poucos caras que tentaram enxergar o jogo de forma diferente. Richard? Richard, laranja, não fez nenhum lance, não foi culpado nos gols, mas também não teve nenhuma defesa importante. Não foi culpado dos gols, mas 3 gols já vai pro laranja, né? Já vai pro laranja, certeza. Não foi vermelho porque não teve uma falha clamorosa. E os reservas, os que entraram ao longo do jogo? Castilho não tem como avaliar. Não teve... Pode deixar Barcelô sem avaliação, se também, quiserem. Barcelô também, Ramon Menezes também. Bruninho eu dou laranja, porque eu acho que um cara que tentou, no começo começou mal, mas ali ainda conseguiu uma outra jogada e saiu ali. Eu acho que você é um cara que veio de recuperação, acho que não dá para ser engolido pelo contexto, não. Acho que ele ainda tentou mais. Eu acho que vai pro laranja pela ruindade dos outros, mais uma vez. Assim, o contraste que os outros apresentaram de ruindade faz ele ter o laranja. E o Janderson também. Eu acho que o Janderson vai ao amarelo. Eu acho que o Janderson fez o golzinho dele. No contexto dos Janderson foi o que pesou negativamente pro Lourenço. Pronto, no contexto do Janderson ele vai ganhar o amarelo, porque dentro da regularidade negativa que ele vinha apresentando, hoje foi um dos jogos mais positivos, inclusive que redundaram até com gol, né? Então, um gol culposo, ele tentou perder, mas a atração, ele tentando perder e o Muralha tentando levar, a bola entrou e vai o amarelo pro Janderson. Mancini, Professor Mancini. Vermelho, muito mal, principalmente pelas informações de ter treinado a semana inteira com 3 zagueiros. Com certeza, a perda inesperada do Matheus Bahia fez diferença nisso, mas eu acho que ele precisava ter corrigido esse posicionamento dos zagueiros avançando demais. Eu acho que ele precisaria ter mexido no time de alguma forma depois do 2-2 ali para manter essa intensidade. Então, acho que o Mancini hoje fez pouca diferença positiva hoje no jogo. Já estamos com o Thiago Minhoca e eu quero saber, Thiago Minhoca, se você faria alguma mudança. Você fez o jogo, né? Na Rádio Povo. Isso, se você exatamente. faria alguma mudança em relação aí às análises de Léo. Aí você pode dizer assim, com todo respeito a Léo, aí depois pau, igual a Cássio faz. Não, nesse ponto, e claro... Vocês estão tirando a força do respeito, sabia? Hoje eu tive um dia bem merda, né? Assim, no geral. Então, a coisa mais possível que eu tive hoje foi o empate do São Paulo contra o Palmeiras. Assim. Então é vermelho para você também, né? Vermelho para mim fácil. O computador conseguiu até sobreviver. Eu não vou nem comemorar, não, porque vai que ele para daqui a pouco. Mas eu entendo esse lado de Léo, que, claro, né, tem esse lado mais torcedor. Eu colocaria o Lourenço de maneira mais positiva. Para mim, foi o único jogador do Ceará que conseguiu, além de criar chances, para mim, o jogador mais lúcido. O Recalde também teve esse momento, mas eu acho até que aquela última troca de Mancini eu teria tirado o Recalde, que estava bem desgastado, no ato ele faz a falta, né? Que acabou gerando ali o 3-2. E o Lourenço, para mim, era o jogador que estava totalmente inteiro na partida, finalizando, bola parada, né? As jogadas que ele estava proporcionando. Eu até imaginei que o Mancini poderia estar pensando no jogo do CRB, mas eu até cheguei a citar isso na rádio, né? Para mim, o jogo importante é o de agora. Não estava jogando bem, consegue um empate, segue no jogo, segue tentando virar, porque em alguns momentos o adversário vai dar essa brecha. E aí eu acho que ali na última troca, né, o Castilho entrou mal, já perdendo a bola na jogada. Mas assim, se eu fosse mudar ali alguns, por exemplo, o David Ricardo, eu colocaria um laranja, sabe? Não seria assim no mesmo patamar do vermelho. Raí Ramos também, não acho que também foi... É porque assim, a jogada do primeiro gol é absurda, né? O jogador domina a bola, pedala 2 vezes, puxa a bola e faz o gol. Mas eu acho que ainda o erro é maior até do que chega depois o Castro, assim. Cara, eu vi hoje o Castro jogando. Castro só olha. O Facundo Castro jogando, só eu jogando. Quer saber como é que eu jogo bola? Olha o Facundo Castro jogando hoje. É aquilo ali, pô. Não tem a menor intensidade, não tem carreira, fica olhando, caminhando dentro de campo. É assim que eu jogo hoje. E dá pra ver o porquê que o Janderson... Inclusive, Minhoca, eu acho que ele atrapalha a Raí Ramos, não diminuindo a culpa de Raí Ramos, porque ele faz que vai dar um bote ele e chega, volta. ele nem para atrapalhar a finalização, porque ele tá ali.
ele não faz nenhuma menção de colocar uma perna ali, não sei, com medo de cometer um pênalti. Mas, assim, o primeiro tempo pavoroso do Castro, assim, foi o primeiro que o Léo escolheu, né? Assim, mas, assim, disparadamente. E aí, só um ponto, não sei se o Léo mencionou antes, que foi... Minhoca, deixa eu só fazer uma observação. Tá. O StreamYard está com alguma oscilação hoje, tá? Não é só da gente, já caiu em outras lives, a gente já viu. Então a gente está sem a tela aqui nesse momento, justamente porque houve uma oscilação do StreamYard, mas daqui a pouco normaliza. Pode seguir, Minhoca. Tranquilo. Mas aí só um ponto a destacar, não sei se o Léo comentou, mas em todo caso até ressaltar, caso ele já tenha falado, o Mancini vai ter que trabalhar mais essa profundidade de elenco. E como não tem contratações, tem que trabalhar com os garotos, sabe? Hoje, por exemplo, ele poderia ter começado com o Janderson, e a característica da velocidade sem o Pulga, ele vai ter que buscar alguém da base, sabe? João Vitor, Caio Rafael, alguém vai ter que suprir, porque nem sempre vai dar certo. Mas, claro, né, são contextos diferentes, cada ano, cada atleta é diferente. Em 2018, o Ceará tinha problemas seríssimos para um jogo contra o Corinthians. O Lisca foi lá, viu no Felipe Jonathan uma possibilidade, e o Felipe Jonathan entregou. Então, assim, não estou dizendo que esses jogadores da base vão ser solução, não. Mas pode ser que um jogador da base consiga entregar. Em Minhoca, o Caio Rafael tá jogando muito no Brasileiro. Isso, exato. Jogando claro, muito. E mesmo fazendo a ponderação, Léo, de que você, são garotos de 20 anos. Eu sei, não, claro. Mas coloca, dá uma oportunidade até para ver, será que esse garoto não tem uma personalidade, sabe, de pegar uma bola? Porque o Castro nem isso tem, pô. O cara o melhor momento do Janderson no Ceará em 2022 foi atuando pela 2023. esquerda, que é o canto 2023. Não, 22, quando ele chegou. 23, comecinho do ano. Isso. Foi atuando pela esquerda, onde o Pulga tá jogando. Não teve o Pulga, joga o Janderson pra esquerda, cara. Vê se ele não tem mais afinidade ali. Testa, cara, diferente. Nem que não teste o menino da base, mas testa o Janderson ali. Foi onde o Janderson foi bem no Atlético Goianiense, foi pela esquerda. Pela esquerda Janderson também. Jogou sempre pela esquerda. Sempre, nos outros clubes. E esse ano ele fez uma boa partida. A melhor partida dele esse ano, eu não vou me lembrar qual foi o recorte, que ele inverteu um final de jogo, 15 minutos, que o Mancini inverteu eles de posição. O Pulga foi para a direita e ele foi para a esquerda. Foi uma das melhores partidas do Janderson no ano. Assim, ele não tentou sequer essa oportunidade hoje. Então, assim, eu acho que em resumo é isso. Eu acho que o Mancini, até aqui, né, nesse começo de temporada, conseguiu estabelecer um esqueleto, mas agora ele vai ter que trabalhar possibilidades. São jogos agora um em cima do outro, já joga quinta, joga na outra segunda-feira. O elenco é enxuto em termos de possibilidades, assim, considerado o elenco principal. Então você vai ter que criar alternativas, você vai ter que buscar alternativas. Não tem muito, não adianta o Mancini enviar público, como ele falou esses dias agora, a gente estava engatilhado com 5, 6 nomes. Pois é, não teve. Agora é o seu trabalho. E assim, de uma certa maneira, a responsabilidade também é dele, e a gente sabe que os problemas que o Ceará gerou, né, nesse extracampo para chegar nesse final de janela nacional e só ter anunciado 2 nomes, e um desses nomes é um terceiro goleiro. Então, o trabalho do Mancini agora é trabalhar com o que tem. E não dá para trabalhar com os 11 titulares todo jogo, porque senão vai perder jogadores importantes, como o Pulga hoje, né? Olha o detalhe, o Ceará jogou 19 jogos na temporada. O Pulga não jogou 3 porque ele sequer viajou, que foi contra a Juazeirense, contra o Náutico e contra o 13 da Paraíba. 3 jogos que o Ceará focou no Campeonato Cearense. E no outro, e dos 16, 15 jogos ele atuou 90 minutos. E o único que ele não jogou foi o jogo que ele sai do banco contra o Itabaiana. Então, assim, um jogador como esse tem que ser muito preservado. Porque nem sempre vai... E a expectativa é de ficar fora por 3 semanas. Pois é, então assim, vai ter que se adaptar e vai ter que buscar alternativas. Não tem muito o que fazer. Eu fiz essa colocação do Ceará quando a gente passou ali, porque a gente colocou o Ceará na hora do áudio guia da Série B, assim, né? O Ceará vai brigar para subir. E a gente nem comentou muito. Eu falei, só para destacar, eu acho que o Ceará começa a Série B sem muita profundidade de elenco. Isso é o que me preocupa. E agora a gente já começa a perceber realmente o quanto essa profundidade, para esse início, é um problema. E aí o Mancini vai ter que trabalhar muito isso. Eu vou ler um superchat aqui. Só esse negócio de profundidade de elenco é verdadeiro, mas isso é muito curioso. Ontem, quando o Flamengo perdeu o Botafogo, eu vi isso do Flamengo. Pô. Faltou elenco para o Flamengo. Meu irmão, já pensasse. Não, tá faltando elenco. Aquele que não perde de nada presta, né? Se faltou profundidade de elenco, não sei o que, faltam peças, não sei o que e tal. Porra, não falta, né?